Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma edição especial do Entrevista Record. Eu estou aqui no gabinete do ministro da Fazenda, Guido Mantega, para tratar das medidas que ele tomou ontem em companhia da presidenta Dilma Rousseff. Ministro, um ilustre antecessor seu dizia que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. E um jornal aqui de Brasília hoje diz, aspas, bondade com a indústria, as medidas ontem tomadas, vai para a conta da cerveja. O senhor tem planos de aumentar a cerveja nossa de cada domingo? Olha, eu acho que o bolso do brasileiro está cada vez mais cheio, porque a renda no país está crescendo, graças ao aumento do emprego. Então, o brasileiro está com renda suficiente para comprar cerveja, para comprar Guaraná, refrigerante, Guaraná, etc. Então, não, são normais aumentos de tabela, de bebidas, de cigarros, etc. Cada ano a gente tem que fazer um reajuste, tem a inflação do ano anterior, reajuste de preços e é apenas isso. Então, mas vai haver um aumentinho de IPI para a cerveja, é isso? Vai haver um aumentinho, sim, mas faz parte, já estava previsto e faz parte da revisão das tabelas de preços dos refrigerantes. Ainda com relação... Ou seja, quer dizer que já subiu a cerveja e, em função disso, a gente reajusta o tributo. Quem subiu primeiro foi o refrigerante e foi a cerveja. A gente apenas adapta, a culpa não é minha, adapta-se o tributo à nova situação. Ainda sobre o capítulo IPI e bolso do consumidor. Sim. O senhor aí, ao contrário, vai baixar o IPI do automóvel. Devemos esperar para o ano que vem, que é quando começa esse novo regime automotivo, uma redução do preço do automóvel? Não, veja, não é para o ano que vem. Nós lançamos um programa automotivo que tem como objetivo estimular o investimento das empresas no Brasil. Você sabe que tem uma guerra mundial para ver quem é que fabrica automóvel e quem é que deixa de fabricar. E o Brasil tem se habilitado. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial de automóvel. Nós passamos a Alemanha o ano passado, nos tornamos o terceiro. Ficamos atrás só de China e Estados Unidos. Portanto, nós somos um mercado interessante. Só que nós queremos que esse mercado seja aproveitado pela produção nacional. É por isso que nós fizemos esse programa, que dá novos estímulos aos produtores no Brasil, né? De modo que, em vez de você passar a produção para, sei lá, Ásia, para não sei o quê, você faça os carros aqui. Para que eles possam ter redução de IPI, eles têm que fazer inovação tecnológica, fazer mais componentes no Brasil. Por exemplo, fazer um motor flex no Brasil e não inventado lá fora. Fazer um câmbio, enfim, fazer mais componentes dos carros. É só quando isso acontecer, que isso vai demorar uns 2, 3 anos, porque as fábricas têm que se organizar para isso, é que aí nós teremos uma redução do IPI dos patamares que se encontra hoje. E aí se pode esperar uma redução do preço do carro na ponta? Exatamente. Eu acho que a redução do preço nós esperamos a todo momento, porque as fábricas poderiam ser mais generosas, fazer... Com a competição. Exatamente, com a competição. E tem competição no Brasil, né? Porque todas as fábricas estão aqui. É verdade. Tem mais de umas 20 montadoras que estão aqui no Brasil. Então não falta competição. Mas os preços poderiam cair um pouco mais. O governo sempre trabalha nesse sentido. Mas não vai ter queda de IPI agora não. Porque se eu falar isso, aí o pessoal vai falar, vou esperar cair o IPI para comprar o carro. Não. Isso não vai acontecer no curto prazo. A sugestão é que compre já. A minha é que pressione o revendedor para baixar o preço e compre o carro. Tá bom. Ministro, um aspecto importante desse conjunto de medidas que o senhor tomou é com relação ao incentivo à exportação e à desoneração para toda a cadeia de quem exporta. O senhor podia explicar o que o senhor tem em mente, o que o senhor efetivamente fez? Olha, nós vivemos hoje no mundo uma crise. A gente nem percebe isso no Brasil, né? A população não sabe que tem crise. Mas na Europa, por exemplo, o desemprego vem aumentando há 3 anos consecutivos. Saiu ontem o resultado, o desemprego é 10,8%, são 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, os salários estão caindo, os direitos dos trabalhadores estão sendo tirados. Nos Estados Unidos o salário está caindo também. Na Ásia não está caindo, porque não dá para cair mais, porque o salário já é muito pequenininho, tá certo?
Então, há uma disputa comercial onde essa redução de preço, de salário e de outros custos se reflete no preço das mercadorias. Então, os produtos que vêm para o Brasil vêm com preço baixo por causa disso. Tem gente que faz, até revistas que fazem reportagens dizendo porque o preço lá fora é mais baixo. É mais baixo porque o pessoal está matando o cachorro a grito. Essa é a verdade. Então, reduz salário, reduz preço, reduz tudo, manipula câmbio, etc. Não é o nosso caso. Mas nós também temos que reduzir custo aqui no Brasil para poder enfrentar essa competição. Então, nós estamos desonerando a folha de salário. São 20% da contribuição patronal do INSS que nós estamos tirando, são 15 setores que estão entrando nisso, principalmente da indústria, porque a indústria é que sofre mais essa competição. Com isto, nós estaremos desonerando toda a exportação, porque uma parte dessa desoneração, a gente colocou uma alíquota sobre faturamento, que é menor, que é entre 1% e 2%. Para a indústria é 1%. Que é menor daquilo que eles deixam de pagar. Então, eles têm vantagem. Agora, quando o sujeito exporta, não tem alíquota nenhuma, porque na exportação, então é desoneração plena dos 20%. Quer dizer, então, se eu exportar, eu não pago nada de INSS? Exatamente, exatamente. Então, essa é uma. Fizemos outras também, nós aumentamos o crédito para o exportador, aumentamos o prazo. Então, por exemplo, o financiamento de 15 anos, a perder de vista, para exportar. Então, isso reduz o custo do produto Eu observei que hoje, quarta-feira, o dia depois do lançamento do programa, as ações da Embraer subiram significativamente na Bolsa de Valores de São Paulo. O senhor acha que isso tem a ver com as medidas de ontem? Ou seja, como que uma empresa líder como a Embraer se beneficia desse programa que o senhor lançou? A Embraer é uma empresa que exporta muito, né? A maior parte da produção dela é exportada. Nos aviões são exportados. Portanto, ela vai se beneficiar da desoneração da folha, né? Plenamente, praticamente ela não passa nada para o faturamento, e ela vai também se beneficiar nos novos créditos para exportação, que nós criamos, era o pós-embarque, criamos o pré-embarque. Pré-embarque é o seguinte, pós-embarque primeiro você exporta, vem com a fatura e eu te dou o financiamento. O pré-embarque eu estou começando a fazer o produto para ser exportado. Já recebo o financiamento com taxa equalizada. O que é taxa equalizada? A taxa de juros é 7, 7,5%, 8%, e o Tesouro paga a diferença entre isso e a Selic. Então, é um subsídio, digamos, para a exportação, com taxas de juros bastante então, todos os exportadores, não é só a Embraer, todos os exportadores tem esse benefício. Claro. Agora, o senhor também tomou uma medida que mexe com as nossas relações, digamos, internacionais, que foi para eu, Estado, comprar. Se você, produtor brasileiro, me aparecer com um preço 25% mais caro do que o concorrente internacional, eu vou, Estado, dar preferência ao produtor nacional. Será que essas organizações, tipo a Organização Mundial do Comércio, não podem dizer que o Guido Mantega está fazendo jogo sujo, está rompendo com as regras internacionais da competição limpa e que nós podemos vir a ser punidos por isso? A Miriam Leitão, por exemplo, de vez em quando ela diz que nós estamos rompendo com as regras internacionais e eu fico muito preocupado com isso. Olha, se isso for verdade, então nós teríamos que acusar os Estados Unidos, porque desde 1933 eles têm o Buy American Act, ou seja, o ato de compra do governo americano. De produtos americanos. Exatamente. Então, o governo americano, ele privilegia as empresas que estão no país. Ele vai comprar avião, então ele vai comprar avião da Boeing, ele não vai comprar da Embraer. Até quase comprou da Embraer, depois desistiu. A Força Aérea Americana os nossos tucanos rompeu o contrato assinado, mas deixa para lá. Então, compra da Boeing, mesmo que o preço da Boeing seja um pouco mais elevado do que o preço de um avião brasileiro, do avião russo, do avião francês. Então, nós estabelecemos a margem máxima de 25%, até 25%, mas não é, em todos os casos, 25%. De modo que o Estado, que tem um grande poder de compra, porque o Estado é um grande comprador, né? Ele compra, por exemplo, uniformes para o Exército, né? Ele compra material escolar, ele compra retroescavadeira para os municípios, máquinas e tal. O senhor beneficiou os biofármacos, os fármacos, motoniveladoras, retroescavadeiras.
Isso é o quê? É para beneficiar, por exemplo, obras de peso como as obras do PAC? Fármacos, biofármacos, é remédio. Remédio. É o remédio comprado pelo próprio governo. Sim. Não prejudica o consumidor. O consumidor vai ter de graça Claro. esses remédios, porque é o governo que está comprando. E nós pagaremos 8, 10, 12, 15, 20% a mais, porque muitas vezes esse fármaco, quando vem de fora, vem com subsídio disfarçado, vem com câmbio manipulado. Então o preço vem baixinho para cá, Claro. porque eles fazem o diabo para exportar para nós. Então é para nós beneficiarmos o produtor de remédio nacional. Exatamente. Produto fabricado aqui, porque nós estamos incentivando o emprego aqui. Hoje você tem, no fundo, uma grande disputa por emprego no mundo. Claro. É quem consegue gerar emprego. Os Estados Unidos não conseguem, a Europa não consegue, né? O Brasil consegue. O Brasil é um dos 2 milhões países... de empregos ano passado. Exatamente. É um dos países que mais gera emprego no mundo, proporcionalmente, é claro. Claro. A nossa população. Então, para isso, nós temos que nos esforçar para que a produção continue ocorrendo no Brasil. Se a gente deixar vir essa enxurrada de importação, nós vamos perder a produção e vamos perder o emprego. Então, o Estado, isso não é proibido pela Organização Mundial do Comércio. Não é proibido, está compreendido. É dentro da regra dentro das regras da OMC, o governo brasileiro dá uma preferência para o produto até 25% de preço. O senhor maior. falou em fármacos e biofármacos. Sim. E que tal motoniveladoras e retroescavadeiras? Por que o senhor beneficiou elas? Então, porque o governo vai comprar esses equipamentos para fazer estradas, para dar para as prefeituras, entendeu? E então é uma compra governamental. Entendi. Para que as fábricas de retroescavadeiras fiquem aqui no Brasil. Entendi. E não se instalem Entendi. lá fora. Ou seja, o senhor está dando argumentos para reforçar a tese da que a presidenta enunciou ontem, já não é a primeira vez, que enfrentar a crise não será à custa do emprego do trabalhador brasileiro, nem dos seus direitos já conquistados. Quer dizer, o negócio é enfrentar a crise com todo mundo trabalhando. Exatamente. É enfrentar a crise justamente para não permitir que o trabalhador brasileiro seja prejudicado. Claro. É porque a crise prejudica lá os trabalhadores, prejudica a população. Quem mais sofre é a população. O cidadão está desempregado há 3 anos, né? Então ele está sofrendo. O que ele faz? Ele topa, aceita o emprego pela metade do salário. Isso é um fato real que eu estou te narrando. Você pega Detroit, indústria automobilística americana. Eles pagavam $30 a hora para o trabalhador, né, antes da crise. Veio a crise, 3 anos de desemprego, agora estão contratando por $15 a hora. Pegar ou largar, tá certo? Claro. Então o sujeito desesperado, ele aceita. Não tem alternativa. Na Alemanha, que é o país mais evoluído da Europa... Em termos de conquistas trabalhistas? Exatamente. Os trabalhadores estão sendo contratados por meio período. 3 horas por dia, 4 horas por dia. Sem nenhum direito. Não tem 13º, não tem nenhum direito, não tem Mas, aposentadoria. se não me engano, eles têm o banco de horas. Isso significa que quando a coisa melhorar... Isso é os que já estão empregados, têm o banco de horas, para não desempregá-los. Né? Inclusive, estão deixando 2 dias por semana em casa os trabalhadores, né? E os municípios estão pagando. Agora, os que estão sendo contratados por período parcial, part-time. Esses não têm direito nenhum. Recebem só aquele salário e nenhum acréscimo em relação a isso. Então, eles estão, na prática, reduzindo o salário. Quer dizer, o senhor diz, então, que quando a gente importa produtos da Alemanha ou dos Estados Unidos, nós estamos importando também o baixo salário que a Alemanha e os Estados Unidos passaram a pagar. Exatamente. E é isso que o senhor quer fazer quando dá preferência ao produto nacional. E é por isso que o produto dele baixou de preço. Claro. Está baixando de preço. Claro. Não só por isso, o câmbio é muito importante. Sim. Que eles estão desvalorizando. Tá, mas, fundamentalmente por isso. Tá. E a mesma coisa da Ásia, porque na Ásia, a hora de trabalho no setor manufatureiro é $1,50. Claro. Pra você ter uma ideia, lá é $1,50. Aqui no Brasil, $10. Na Alemanha, $40. Nos Estados Unidos, $30. Só que está todo mundo reduzindo. Claro. Menos o Brasil. No Brasil, o salário continua subindo. E a carteira assinada também. E aumenta a formalização fortemente. Hoje em dia, mesmo, você vai na construção civil, você lembra antigamente, construção civil, todo mundo era informal. O trabalhador não tinha carteira. Hoje em dia, todo mundo tem carteira assinada.
Ministro, nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida com essa edição especial da entrevista Record Atualidade. Nós vamos falar de câmbio. Câmbio. Até já. Estamos de volta com essa edição especial do Entrevista Record Atualidade. Eu gravo uma entrevista no gabinete do ministro Mantega a propósito das medidas que ele e a presidenta Dilma Rousseff anunciaram ontem com medidas de apoio à indústria nacional. Ministro, o senhor deve evidentemente conhecer o Jim O'Neill, aquele economista inglês do banco Goldman Sachs, que cunhou aquele acrônimo BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, que são as potências que futuramente dominarão o mundo. A China, aliás, já é a segunda economia do mundo, o Brasil já é a sexta. Estamos chegando lá. Mas ele tem um capítulo aqui que é só de elogios ao Brasil, mas tem uma hora que o Jim O'Neill diz, no momento, esse livro foi escrito na segunda metade do ano passado, no momento a minha única preocupação é que o Brasil possa sofrer os efeitos de uma valorização do real. Há o medo daquilo que se chama de a doença holandesa. A única coisa que nesse momento o preocupa ele, porque muitos clientes da Goldman Sachs chegam no escritório dele em Londres e dizem que Londres está muito barato. Por quê? Porque eles estão cheios de real valorizado. O que o senhor fez ontem para desvalorizar o real e facilitar as importações dos brasileiros? Olha, não foi ontem, mas eu tenho feito quase toda semana medidas no sentido de impedir que haja um grande ingresso de dólares no Brasil e que esse dólar vá para atividades especulativas, ou no mercado futuro, ou no mercado de renda fixa, aplicações excessivas para ganhar com arbitragem, ou seja, juro baixo lá, fora, juro alto aqui dentro. Então, nós temos taxado com imposto de operações financeiras todas essas operações. E temos criado restrições para, por exemplo, que os brasileiros não tomem muito dinheiro emprestado lá fora, porque o juro é baixinho, e aí eles trazem o dinheiro aqui e desvaloriza o dólar e valoriza o real. Então, nós temos tido sucesso com isso. Se você olhar a evolução do câmbio no Brasil, em janeiro do ano passado, o dólar estava a 1,60 e poucos, 1,63, 1,64, hoje está 1,83. Portanto, nós temos evoluído favoravelmente e temos tomado várias medidas. Inclusive, o Brasil tem sido um dos pioneiros em intervenção no câmbio. Você deve ter acompanhado. Sim, claro. Quando eu tomei uma medida forte em 2009, teve um editorial do Financial Times. Tomou medida forte e apanhou fortemente por isso. Mas isso eu estou acostumado, né? Não, faz parte. Faz parte. Então, mas fomos... O que o Financial Times disse? Fez um editorial elogiando as medidas que nós tomamos. Nós criamos o IOF, começamos a taxar essa entrada e de lá para cá nós só ampliamos essa atuação do governo. Um ex-presidente do Banco Central, não posso citar o nome, a frase, o Mantega vai se arrepender do que fez. Eu sei de quem você está falando, porque ele falou para mim... Falou? Ele falou para mim, isso em 2009, eu primeiro tomei a medida e eu costumo conversar com antecessores, com economistas eminentes e tal, esses que ganham muito dinheiro dando consultoria para falar, para orientar mal os clientes. Falar mal do governo falar mal do governo e ganha dinheiro. Mas aí orientam mal, o sujeito acaba perdendo dinheiro. E aí ele me disse a mesma coisa, olha, o ministro, que o câmbio pode derrubar ministro da Fazenda. Ele me disse isso, essa pessoa que você está falando. E até agora as medidas têm surtido efeito, porque se nós não tivéssemos tomado essas medidas, como o Brasil é um país que atrai capitais, mais sólido, mais seguro, nós estaríamos com o dólar a 1,43, 1,40 e teríamos quebrado a indústria brasileira, porque ela deixa de competir. Então está 1,80, não é... O senhor ontem falou que 1,80 é um degrau razoável. É razoável. Mas, por exemplo, o Luiz Gonzaga Beluso, que eu sei que o senhor respeita, o Júlio César Gomes, que eu sei que o senhor respeita, falam em 2 e pouco. Nós não temos um patamar, o governo não trabalha com patamar. Eu apenas impeço que o dólar
se desvalorize aqui no Brasil. Você vê que nós ajudamos os americanos, né? Claro. Isso não é verdade, porque os americanos querem também Claro. que a sua moeda se desvalorize. Todo mundo quer que se desvalorize. Talvez para o telespectador seja difícil de entender, né? Porque todo mundo fala, não, mas eu quero que a minha moeda se valorize. Só que sua moeda se valorize significa subir o preço da sua mercadoria, perder a competitividade. Então, nós estamos mantendo o câmbio numa situação razoável, mas continuaremos a tomar medidas de modo que nós vamos continuar desvalorizando o real para que as nossas mercadorias sejam mais baratas, possam competir com as mercadorias importadas. O senhor conhece certamente o economista Otávio de Barros, que é economista-chefe do Bradesco. Há muito tempo. Ele fez um estudo na newsletter do Bradesco dizendo que talvez seja possível imaginar que se concluiu o ciclo da desvalorização do dólar. O que lhe parece isso? Olha, ou é prematuro? O ciclo vai se consumir, quando o dólar, quando a economia americana começar a reagir. E aí o Fed vai começar a subir as taxas de juros. Nesse caso, você poderá ter alguma valorização do dólar. Mas não vejo sinais disso no horizonte. Hoje. E nem o Ben Bernanke, que é o presidente do Fed, continua dizendo, nós vamos manter a taxa de juros baixa. Nós vamos continuar injetando. Disse hoje que, apesar das melhoras, a situação americana continua a situação arriscada. A melhora é muito modesta da economia americana. Então, não podemos contar com ela. Então, a política de quantitative easing, a política monetária expansionista vai continuar. Agora, ministro, tem um assunto muito grave que eu gostaria de submeter à sua alta apreciação, é que hoje eu assisti ao Bom Dia Brasil. Sim. E eu fiquei muito preocupado, porque a Miriam Leitão disse que esse programa, sobretudo essa parte de levar 60 bilhões de reais para o BNDES emprestar a juros mais acessíveis à indústria brasileira, é um programa que tem, segundo as palavras dela, um jeitinho. Falta transparência, falta contabilidade. Então eu submeto esse tema ao senhor, porque o senhor foi ministro do Planejamento, portanto sabe como é que se faz o orçamento da República, e isso envolve as contas públicas. O senhor foi presidente do BNDES, o senhor conhece a contabilidade do BNDES. E agora o senhor é ministro da Fazenda. Como é que se faz um jeitinho? Olha, você sabe que o Brasil é considerado um dos países que tem as contas públicas mais transparentes do mundo. Nós anunciamos, inclusive, nossa reserva todo dia. Os Estados Unidos não fazem isso. Você sabe, a reserva do Brasil, ela é publicada na imprensa todo dia. As nossas contas estão na internet, você olha todas as contas na internet. O BNDES, ele está aberto a todas as empresas. Então, todas as empresas que entram com um projeto lá conseguem crédito do BNDES. O ano passado sobrou crédito no BNDES porque faltaram empresas que foram lá pedir. É claro que a empresa não é qualquer um, tem que ser uma empresa que tenha um projeto sólido, que tenha garantias, que tenha certidão negativa de débito, não deva para ninguém e tudo mais. E com isso obtém o crédito. O BNDES é o principal instrumento para financiar investimento no país. Mas portanto, ele é necessário. 60 bilhões de reais novos ao BNDES de uma forma transparente. De onde vem esse dinheiro? Como é que é contabilizado? Não, o dinheiro vem do Tesouro. Na verdade, não são 60, são 45. Nós anunciamos 45. Em 2009, nós colocamos mais. Colocamos 100 bilhões no BNDES e, graças a isso, entre outras coisas, nós saímos rapidamente da crise por causa que o BNDES colocou crédito na economia e nós estamos reduzindo a cada ano esse aporte ao BNDES. O ano passado foi 55 bilhões, esse ano será 45 bilhões. O Tesouro faz o empréstimo ao BNDES, o BNDES utiliza esse recurso para emprestar para as empresas, depois as empresas devolvem ao BNDES e o BNDES devolve ao Tesouro. Eu não vejo nenhum mistério para uma pessoa minimamente, não precisa ser doutor em economia para entender isso. Eu não vejo nenhum jeitinho. Qual é o jeitinho que tem nisso? Absolutamente transparente. Outra pergunta, e agora eu me refiro a uma crítica severa feita pelo jornal Folha de São Paulo, que, como o senhor deve saber, ainda tem alguns leitores lá em São Paulo. Tem? Tem. Ela diz que esse programa que o senhor anunciou hoje
tem, abre aspas, pouco efeito imediato, fecha aspas. São medidas, fecha aspas, pontuais. Isso é um programa de longo prazo ou o senhor espera que esse programa de ontem comece a produzir efeitos que a gente possa sentir no curto prazo? É um programa que tem medidas para o longo prazo e medidas para o curto prazo. Quais são as medidas de curto prazo? A redução de IPI para a linha branca, nós estendemos essa redução. Geladeira, fogão, etc. Nós desoneramos toda a linha de imóveis, tiramos IPI de toda a linha de imóveis, e isso dura até março, né, para dar um estímulo para a indústria, tiramos de mais alguns itens, então isso é, digamos, é o mais pontual. Agora, a desoneração da folha veio para ficar. É um processo que começou o ano passado, porque não é uma coisa simples, ela é complicada. A gente tem que discutir com cada setor. Claro. E eu discuti nos últimos 2 meses, me reuni com todos esses setores que estão sendo desonerados, bens de capital, indústria naval, indústria de aviação, fizemos reuniões, discutimos, olhamos as consequências, ou seja, é uma coisa trabalhada junto com a própria indústria, não é? Foi feita com bastante profundidade e veio para ficar. Então são medidas, nós estamos começando uma desoneração da folha de pagamentos que vai se estender para toda a indústria. Para toda a indústria. E está aberta, inclusive, porque os setores aderiram a esse programa, não foi obrigatório, não foi compulsório. Sim. Os setores que fizeram os cálculos, acharam, olha, eu vou ganhar com isso, eu vou ter menos tributo com isso, aderiram e são 15 setores. Está aberto para todos os setores da indústria e daqui a pouco nós vamos começar a fazer com serviços também. Comércio e serviços também serão beneficiados. Portanto, é um programa de longo prazo, ao cabo do qual nós vamos desonerar toda a folha de pagamento para toda a estrutura produtiva brasileira. Toda a estrutura produtiva. Por que o senhor não oferece a folha? Como? Desonerar a folha da folha. A folha da folha? Bom... Ministro, uma última pergunta. O senhor não se arrependerá da previsão que fez ontem de que o Brasil vai crescer 4% esse ano? Não me arrependerei. Você veja que eu tenho feito previsões ousadas. Né? Tem. Desde que eu entrei no governo, eu entrei há 6 anos atrás. Aliás, semana passada... Como se diz na bolsa, o senhor é um autista. Autista? Autista. Eu sempre a favor de um número mais alto. Autista. Com L. Mas não com preço, né? Não com preço. Não, na verdade, é assim, eu entrei no governo em março de 2006. A economia estava meio para baixo, porque 2005 tinha crescido pouco. Aí eu fiz a previsão, a economia vai crescer 4% em 2006. Aí ninguém acreditava. Só que eu falo isso porque tomo as medidas com as quais a economia fará esse crescimento. Porque nós temos os instrumentos, não é que eu fico chutando aqui. Claro. Né? Eu faço uma previsão no vazio. Eu faço uma previsão a partir das medidas que nós podemos tomar. Então, estamos estimulando a economia e ela pode crescer. Quanto cresceu em 2006? 4%. Pode ver, você pode... Sim. Faz um retrospecto para ver quem que falava que ia crescer 4%. Ninguém falava. E eu falei e deu cravado 4%. Então, agora o senhor está cravando 4%? Estou cravando de 4% a 4,5%. Tá certo? Então, e mais, eu falei, o Brasil será uma das poucas economias que vai acelerar em relação a 2011, porque a maioria está desacelerando. Então, no final do ano, você me cobre. Eu vou dizer, a economia vai acelerar gradualmente, no segundo semestre ela estará acelerando mais fortemente e vamos terminar o ano com um PIB acima de 4%. Muito obrigado. Obrigado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.